Olá, doutor. Seja bem-vindo. Tudo bem com você? Certo. Obrigado. É um prazer recebê-lo. Nós estamos aí nesse processo de cuidado com as alergias, inibir e evitar as alergias, e a gente sabe que não é pouco, né? Estamos no outono e realmente esta é a estação considerada assim um período do ano mais propenso para manifestações das crises respiratórias, com a diferença de temperatura, claro, que a gente vivencia um dos pontos. Para explicar para a gente o que mais acontece e as maiores dificuldades, é o médico otorrinolaringologista do Hospital da Unimed, o Dr. Guilherme Webster. E é um prazer recebê-lo aqui. Prazer todo meu. Obrigado pelo convite. Espero poder ajudar e contribuir um pouquinho com o conhecimento. Doutor, quem tem problema com alergias tem sempre, parece, né? Isso. Tem repetições, né? Exatamente. As alergias, elas são reações que o corpo faz de uma forma exacerbada para algo que não deveria ser feito. Certo. Por isso que pessoas que têm contato com poeira têm e outras não. Essa reação exagerada é justamente a doença, o que causa isso. E a responsabilidade disso é do sistema imunológico de cada pessoa. Tem uns que o sistema imunológico rapidinho já começa a combater esses tipos de sintomas, mas tem outros que precisam de ajuda. Exatamente. A gente vai começar a desenvolver isso na parte da infância, assim. À medida que a gente vai crescendo, esses sintomas tendem a aumentar um pouquinho até o adulto jovem. E quando a gente vai envelhecendo a máquina vai perdendo essa capacidade de reação alérgica. Então, por isso que a gente vê naturalmente as alergias serem muito comuns na infância, adolescência, adulto jovem. E à medida que o tempo passa, eles vão diminuindo, dizendo está melhorando a minha alergia. Olha isso, e a própria idade que está trazendo essas vantagens, no caso a imunidade, no caso o organismo, né, doutor? Exatamente. Agora, você falou sobre poeira, então isso dos 365 dias do ano, né? Exatamente. A gente tem que combater. Mas dizem que nessa época também acaba sendo bastante crítico, principalmente com essa questão de mudança de temperatura, é real? Perfeito, isso. A gente tem a mudança de temperatura, o ar frio, essa temperatura mais fria, o que ela vai fazer? Ela piora o nosso funcionamento. Então, assim, você tem lá toda a parte da via aérea, então do nariz até dentro do pulmão, você tem uma via aérea bonitinha, que funciona bem no paciente não alérgico, esse paciente vai passar super bem. Okay. Mas o paciente alérgico, ele tem essa via totalmente errátil. Então, essa via não vai responder bem à medida que você vai esfriando esse ar entrando. E isso vai fazer com que você fique mais irritado, toda essa área, causando daí as exacerbações que a gente tem. Não é que você tem alergia ao frio, mas o frio piora a tua condição respiratória em virtude de você ser uma pessoa alérgica. Aí a tosse pode estar presente, o espirro com intensidade. Perfeito. As principais manifestações quando a gente tem alergia vão ser manifestações relacionadas a essa parte. Espirro, uma tosse alérgica, que a gente chama, pode acontecer, pode. A coriza, o nariz escorrer, pode estar associado. O nariz ficar trancado no meio de uma crise, também pode estar associado. E isso, agora, passando a pandemia que a gente teve, a gente ainda tem quadros de Covid, mas amenizou. Antes era um problema, porque tu não podia nem espirrar, nem tossir, que todo mundo já te olhava meio, opa, peraí, o que está acontecendo? E podia ser só uma pessoa alérgica. Então, justamente, a diferenciação disso também nessa fase, ela é importante, né? E como que a gente diferencia? O paciente que está com uma alergia, ele é um paciente que ele não vai estar com o que a gente chama de sintomas sistêmicos. O quê? Febre, principalmente febre, dor no corpo, mal-estar, porque a alergia, ela vai estar atuando aqui, nessa fase concentrada, ou mesmo numa crise de asma. Até para quem vai arrumar um armário, né? Arrumar a roupa, Exatamente. Dobrar a roupa no armário, às vezes já é complicado, né, doutor? Exatamente. Bom, então o período de infância é o mais judiado, né? Início da fase adulta, então, e é onde a gente tem que ter um maior cuidado. O que ajuda? Claro que a gente sabe que muitas vezes é questão de medicamento e é direto com o médico. Mas no nosso dia a dia, o que pode aliviar? Excelente. Além, é claro, de manter o pó à distância, se é que é possível. Perfeito, assim. O que a gente pode fazer em casa, né? Primeiro ponto principal para quem tem alergia dentro de casa é nunca passar um pano seco. Olha. O pano seco, na hora que você passa, você levanta toda a poeira. Olha. Então, o primeiro ponto, um pano úmido. Vai passar pano na casa, um pano úmido. Evitar ao máximo aspirador de pó.
Quando for usar aspirador de pó, tem que dar uma olhada se ele tem aqueles filtro EPA, que ajuda um pouquinho. Por quê? Porque tem o risco de você estar jogando ali para dentro e parte daquelas partículas pequenininhas estarem vazando e saindo no ar e ficando em suspensão, e você respirando aquilo. Uau! A roupa guardada, então, você pega, você tem que tirar, você tem que botar para lavar antes de começar a utilizar. usar. Aí nessa primeira manuseio, se você é muito alérgico, põe uma máscarazinha para poder tirar essa roupa, botar para lavar. Eu brinco com meus pacientes que quando o paciente é alérgico, principalmente para a parte de rinite e ácaros, ele é um paciente que ele é um pouco contra a natureza. Porque ele precisa o quê? Usou a roupa, ele tem que botar para lavar. Ele não pode reaproveitar essa roupa. Os ácaros, geralmente, eles comem a pele morta. E aí essa pele fica ali dentro tu usaste aquela blusa, colocaste de volta dentro do armário, e em uma noite é o suficiente para aquilo virar um poço de ácaro. Aí tu pega no dia seguinte, usa, pronto. Você está botando ácaro de novo em você, exacerbando ainda mais os teus sintomas. Gente, cuidados. Eu, pela primeira vez, eu ouvi aqui e fiquei atenta em relação aí ao aspirador de pó. Então, evitar passar o aspirador de pó. Passar pano úmido em casa. O vinagre ajuda. E a roupa manter limpa. Isso. E cuidado com animais, né? E os animais complicam bastante também, né? Quem tem alergia não pode deixar o animal dormir no seu quarto. Por favor, evite perto das crianças, tá demais. As crianças você nem sabe ainda se ela é alérgica, tá cheio de cachorrinho ali do lado. Cuidado. Vai devagar, porque tá dado muito problema em crianças também em relação a isso, tá? Exatamente. A gente ama os bichinhos, mas com criança em especial, uma certa distância. Obrigada, doutor. É um prazer recebê-lo. Obrigada pelas dicas, tá? Muito obrigado. E vamos cuidar aí com esses vasos construtores, então, aí, com essa questão do remedinho do nariz, para não viciar, né, gente? E depois ficar com a pior condição respiratória, né? Exatamente. Muito bem.